sobre essa crise dentro do governo, pelos rumos da agenda econômica, que levou o mercado, inclusive, a cogitar a possibilidade de saída do ministro Paulo Guedes. Teve seu auge na última terça-feira, em que ele faz uma defesa ali dos rumos da responsabilidade fiscal e acusa a presença no governo do que ele chamou lá de ministros fura-teto. Teve um final desse capítulo, pelo menos, relativamente positivo, com o ministro e o presidente fazendo ali juras de confiança mútua, mas é uma briga que não se encerra agora. Para quem não sabe, o teto de gastos trata-se do novo regime fiscal. O governo não pode gastar mais do que ele gastou no ano anterior, corrigido pela inflação. Toda essa discussão, ela é muito importante não somente para saber quanto que o Brasil vai gastar esse ano, mas também para traçar qual que vai ser a cara do Brasil pós-pandemia. Em 2019, o governo apresenta ali a sua agenda de reforma do Estado, vem a pandemia de coronavírus e a equipe econômica muda momentaneamente a direção da sua agenda e passa a tratar aí dessa agenda emergencial, que inclui distribuição de recursos para estados e municípios para que cuidem aí de seus sistemas públicos de saúde, tem também programas de manutenção de emprego e a distribuição, o pagamento do auxílio emergencial. O comércio, o varejo, a indústria não caíram tanto, já começaram a recuperar, então tudo isso é muito positivo. A questão agora é o custo disso tudo. Isso significa que os gastos do governo, as despesas primárias do governo, elas não podem mais crescer em termos reais. Caso o governo queira aumentar algum gasto de alguma rubrica, de algum ministério, por algum motivo, porque acredita ser prioridade, ele pode, desde que ele controle outros gastos para poder, ao todo, não passar o total, corrigido pela inflação. O que houve foi uma flexibilização das nossas regras orçamentárias. Então o Congresso aprovou ali uma emenda à Constituição que criou o que eles chamaram de orçamento de guerra. Desde então a gente passou a ver um pouco mais de disputa, um pouco mais de ênfase aí desses ministérios para conseguir uma parte desses recursos. São esses gastos principais responsáveis ali pela manutenção de parte da atividade econômica e, por consequência, da manutenção até da elevação dos índices de popularidade do presidente. O teto de gastos ele está vigente esse ano. Porém, tem toda essa discussão de, mas essas obras de infraestrutura, elas não se enquadram nessa questão de crédito extraordinário para o período de calamidade. Elas já estavam planejadas, então não tem nada de calamitoso e não tem nada de emergencial. Há uma grande chance de tudo aquilo que o governo já aprovou, o governo acabar não gastando e estar empossado. Em vez de romper esse teto, o governo vai olhar para baixo, essa é a ideia. Aí vai, enfim, um alerta. O Congresso, historicamente, resiste a fazer esse tipo de revisão, porque isso implica em alterar políticas públicas que estão colocadas hoje, que têm seus defensores. O buraco fiscal desse ano já está precificado, já está justificado. A maior parte das projeções, a nossa aqui da XP também, tá de um déficit primário, ou seja, a diferença enquanto a gente arrecada, menos do que a gente gasta. A meta do governo era de 124 bilhões para o ano. A gente já está em 800 bilhões. O que acontece é que não é tão simples assim para você acomodar todos esses gastos, mesmo com a flexibilização das regras. Se o governo flexibiliza a regra do teto, ele aponta, a gente não vai para a direção de um caminho de insustentabilidade fiscal. Esse momento é um momento muito complicado para definir isso, porque é a partir do ano que vem que o governo vai ter que mostrar que ele não virou a chavinha, que ele vai continuar com a pauta de reformas estruturais, com a pauta de melhora do ambiente de negócios e realocação de recursos. Então essa disputa que existe entre os ministérios que precisam e querem mais recursos para tocar suas políticas finais e o Ministério da Economia que prega que não tem recursos para fazer tudo, essa disputa vai continuar e vai depender aí do presidente Jair Bolsonaro arbitrar entre esses dois grupos. E por isso que isso está mexendo tanto com os mercados. A gente já vê a curva de juros empinando porque tem medo do que pode ser decidido nessa seara fiscal e pode acabar afetando a inflação e depois, consequentemente, os juros lá no futuro. Por isso que a gente tem que continuar de olho em tudo isso e a gente aqui do lado de economia continuar seguindo e olhando qual que vai ser o impacto fiscal de tudo isso e como que a conta vai fechar e se a conta vai fechar.